Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o André Firmino, jornalista independente aqui do programa Giro da Manhã. Eu acolho você neste vídeo, onde trataremos do assunto que acabou de acontecer praticamente, né? O falecimento do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Eu vou ler para vocês a matéria, que saiu em jornais de grande circulação. No entanto, eu também vou falar aquilo que a grande imprensa não vai te contar. Você não vai ver isso na TV, você não vai ler isso em lugar nenhum, mas eu estou aqui para falar a verdade. Então já se inscreva no canal, já curta, comente, compartilhe, porque aqui tem informações importantes e valiosas. Vem comigo aqui para a leitura da matéria. Aqui, matéria de agora há pouco, ó. Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morreu hoje, aos 89 anos. O político estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento de um câncer no esôfago. O que aconteceu? Em abril de 2024, Mujica anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Em uma entrevista coletiva, o ex-político disse que descobriu o tumor em um exame de rotina e que sua saúde ficou muito comprometida. O ex-presidente também sofria de síndrome de Strauss, uma doença imunológica crônica. Mas em janeiro de 2025, ele disse que o câncer espalhou e que não seguiria o tratamento. Mujica explicou que a doença chegou ao fígado e que, após o diagnóstico, pediu aos médicos que não o fizessem sofrer em vão. O câncer no esôfago está colonizado no fígado. Colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho 2 doenças crônicas. Meu corpo não aguenta. Foi o depoimento de Pepe Mujica ao jornal uruguaio Busqueda, de 7 de janeiro de 2025. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui são alguns assuntos que você não vai ver na grande mídia. Assuntos que são assuntos polêmicos. Você muito bem sabe que o Pepe Mujica, ele é socialista. Partidos de esquerda que representava a esquerda lá no Uruguai. Também fazia parte do Foro de São Paulo, amicíssimo do Lula e toda esse bando da esquerda latino-americana, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que vocês não vão ver na mídia. O que vocês não vão saber, a não ser aqueles que realmente conhecem um pouco da história. Isso se a história não vai sendo modificada, recontada aos poucos, né? Para a Rede Globo, por exemplo, né? Recentemente uma jornalista disse que Putin é um ditador de extrema direita, né? O cara responsável pela Rússia, pela KGB, que tanto espalhou desinformação aqui na América Latina, que contribuiu para a formação da TL, da Teologia da Libertação, com o padre Gustavo Gutierrez, né? Lá da reunião de Nikita Khrushchev, lá da Rússia, né? Em 1950 e pouquinho. Então, assim, a narrativa vai sendo contada, a história vai sendo modificada, vai caindo no esquecimento e os incautos vão caindo nas falácias da grande mídia. Não vamos nos esquecer também que o excelentíssimo ministro Barroso, em uma declaração online, diz que o governo de Nicolás Maduro é um governo, desde a época de Hugo Chávez, é um governo de direita, um governo conservador. Então dá a impressão de que quando a coisa está no controle deles, tudo ok. Quando cai em descrédito perante a opinião pública, ou quando o escândalo é muito grande, ou quando o fato de ceifarem a liberdade e a vida das pessoas começa a tomar proporções
extravagantes e exageradas, então aí eles maquiam a história e recontam a história, jogando a culpa nos conservadores. Mas vamos voltar aqui pro Pepe Mujica. Veja só que interessante aqui o que você não verá na grande mídia. Aqui, ó. Matéria da BBC. Eu não sei de quanto é essa matéria. É de 2009, 29 de novembro de 2009, ó. Mujica de guerrilheiro a presidente, né? Se vocês quiserem ver, pode acessar essa matéria aqui, né? Mas eu quero falar sobre o passado desse senhor tão bonitinho, né? Lembra até uma espécie de Papai Noel, né? Aqui, ó. Seu passado. Mujica foi um dos principais dirigentes do movimento de libertação nacional Tupamaros, MLN, que durante o fim da década de 60 protagonizou uma guerrilha que buscava impor o socialismo por via armada. Esteve preso por 14 anos. Em uma ocasião, ele conseguiu fugir do cárcere, né, da prisão, e numa fuga massiva, né? Numa fuga em massa. Porém, voltou a ser capturado e, durante o governo militar, esteve detido em diferentes quartéis em condições infra-humanas. Junto com outros guerrilheiros, foi ameaçado de ser executado se aquela trupe deles lá, né, os Tupamaros, cometessem qualquer outro atentado, né? Com o regresso da democracia, né, o fim do regime militar lá no Uruguai, né, foi liberado e foi liberado no marco de uma anistia para presos políticos concedida pelo governo. Então, é mais um que se beneficiou aí da anistia. Anistia por quê, André? Porque ele estava escrevendo na estátua com um batom? Não, porque ele foi fazer um protesto num dia de domingo onde não tem servidores, nem ministros, nem secretários, nem ninguém do governo trabalhando. Não, ele foi porque quis implementar, aqui ó, novamente, ó, ele quis implementar, né, aqui ó, o socialismo, né, ele quis implementar o socialismo por uma via armada. Esses caras não eram brincadeira, gente. Esses caras não eram bonzinhos, não, né? Eu tô vendo muita gente lamentando. Ai, mas ele tinha umas palavras tão lindas, palavras de amor. Cuidado com o que as pessoas falam. Falar todo mundo fala. O importante é você observar o que foi feito. Aí eu pesquisei algumas pessoas lá do Uruguai, o que estavam comentando a respeito do falecimento do Mujica. Aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó, identificaram é, o, o povo lá, né, os caras que ceifaram a vida do oficial, aqui, ó, do jornal El Diario, né? Aqui, ó, El Asesino, né? Então, esse Mujica aqui, né, tem um passado muito sombrio. Uma outra pessoa coloca aqui, ó, eu até traduzi porque meu espanhol não é muito bom, eu tô tentando traduzir para vocês, mas vocês viram que o meu espanhol é bem difícil. Enquanto seus avós acordavam cedo para ir trabalhar, Mujica se levantou para tirar a vida de pessoas inocentes, como Carlos Burgueño, que estava comemorando o nascimento de sua filha recém-nascida durante a infame tomada de Pando, nem esquecendo nem perdoando. Aqui está a matéria do El Diário, né, da época. Aqui o ano, deixa eu ver se a gente consegue ver. Ah, não fala, tá muito difícil de ler. Mas, enfim, essa é a matéria. Esses caras, pessoal,
É por isso que a gente tem que ficar atento, porque você tem que observar o que a pessoa age, como ela pensa, como ela desenvolve o seu raciocínio com relação às questões políticas. E não o que ela fala até papagaio fala. Então é isso que você vai ver na mídia. Coisas bonitas, conto de fada, coisas maravilhosas, porque ele falava sobre o amor, ele falava que tem que ser bonzinho, não sei o quê, né? Mas é da mesma turma lá do senhor Che Guevara e essa turma toda aí, Fidel Castro, né? Essa turma toda aí. Então, teve muitas guerrilhas também aqui no Brasil, né? E eles tinham um manual de instruções para que as pessoas comuns, né, pudessem ser instruídas para praticar os atentados. Aí eu digo para você, esse manual de instruções ensinava a pessoa a usar batons, bolinhas de gude? Não, eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de dar a fonte aqui. Então, olha aqui, se você tiver interesse, você pode me chamar no particular e eu mando para você o arquivo. Olha aqui, ó. O Manual do Guerrilheiro Urbano, do senhor Carlos Marighella. Ele teve a pachorra de escrever o manual de como as pessoas deveriam se portar. Eu vou ler um pouquinho aqui, né, sobre a definição do guerrilheiro urbano, porque se você não se escandalizar com essas coisas, então você não vai escandalizar com mais nada. Eu sempre estou trazendo informações aqui para você buscar, mas tem gente que não gosta muito de ler, né? Então aqui, ó, que interessante aqui, ó, logo na página 7, ó. Mas a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro urbano é que é um homem que luta com armas. Dada esta condição, há pouca probabilidade de que possa seguir sua profissão normal por muito tempo, ou o referencial da luta de classes, já que é inevitável e esperado necessariamente o conflito armado do guerrilheiro urbano contra os objetivos essenciais. Quais são esses objetivos? A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia. B. A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários, imperialistas, com pequenas... acho que são expropriações, né? Tá escrito errado aqui. Usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Então, é esse tipo de gente que a mídia reescreve a história contando como se fossem os bonzinhos, e essa é a verdadeira face deles. E você, sabia disso? Deixa nos comentários se você conhecia, se você tem alguma outra informação. Passe para as pessoas que precisam conhecer a verdade e ajude a espalhar as notícias fidedignas. Estou mostrando as provas, as matérias. Tem nada de fake news aqui não, tá bom? E até o próximo vídeo.